sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, este espaço aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e especialista em política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre alguns acontecimentos que abalaram o sistema internacional desses últimos dias. A gente vai falar sobre a América Latina, que nessa última semana passou aí por grandes turbulências políticas. Há tempos nós não víamos tantos acontecimentos juntos aqui na América Latina. Não que seja um continente estável politicamente, mas a gente tem sim, de fato, algumas fases em que estas nossas instabilidades se tornam ainda mais visíveis. Começando pela relação entre Venezuela e Guiana. Então, na semana passada, a Venezuela promulgou uma lei que reconhece a região de Essequibo como parte do seu território, embora Essequibo seja internacionalmente reconhecida como parte da Guiana. Este projeto já era existente entre os venezuelanos há muitos anos, existe sim algum tipo de contestação histórica sobre essa região, mas era um projeto que já havia sido abandonado, inclusive pelo Hugo Chávez, que desistiu de seguir por essa linha, entendeu que seria uma violação ao direito internacional, que não valia a pena, e, portanto, colocou isso de lado, né? Engavetou esta demanda histórica de alguns venezuelanos em relação a essa região da Guiana ali que faz fronteira com a Venezuela. Mas, atualmente, o governo do Nicolás Maduro ressuscitou este projeto e vem se utilizando dele justamente para conseguir maior apoio popular. O governo do Nicolás Maduro vem apresentando algumas dificuldades internas, vem perdendo legitimidade, vem perdendo apoio, vem enfrentando cada vez mais dissidentes e tendo, se observado uma necessidade de reprimir ainda mais os seus oponentes. Então, teremos eleições agora esse ano, eleições que serão claramente fraudadas por conta de que toda a oposição de fato ao governo foi impedida de concorrer, foi presa, foi perseguida, e isso mostra que o governo do Nicolás Maduro não está disposto a de fato correr o risco de um processo eleitoral justo, porque claramente ele teria grandes chances de perder o poder, já que a população não entende mais o governo do Nicolás Maduro como um governo legítimo. Tendo este cenário em vista, o governo reviveu este projeto histórico de Essequibo como parte da Venezuela. Isso é uma tática utilizada por alguns governos para formular algum tipo de nacionalismo na sua população e, de alguma forma, ganhar este apoio popular novamente. Nós chamamos em relações internacionais esse fenômeno de Rally Around the Flag, então algum tipo de movimentação social em torno da bandeira. Então, se você tem um motivo nacionalista para apoiar o seu país, de quebra você acaba às vezes por também apoiar o governo que está no poder e ele acaba ganhando mais legitimidade devido a esta demanda nacionalista patriótica. Isso é algo que nós vemos em vários momentos da política internacional e é exatamente o que a Venezuela vem fazendo neste momento. Para além de tudo isso, foi descoberto nos últimos anos petróleo nesta região de Essequibo, o que de fato torna esta região muito mais rica e muito mais disputada por esses dois países. Então a Venezuela tem também este interesse a mais, um interesse econômico, de anexar esta região ao seu território. Lembrando que a Venezuela hoje já é um grande exportador de petróleo, então, mais coisas para a sua economia funcionar. É muito improvável, hoje pelo menos, que a Venezuela faça uma operação militar ou mesmo uma invasão a esta região de Essequibo. Primeiro, porque não tem capacidade militar para tal. Segundo, porque os militares são muito ligados ao governo Maduro e não tem muitos incentivos para dar início a uma guerra. Depois, porque a Guiana poderia contar com o apoio militar de alguns aliados, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm ali naquela região empresas petrolíferas que estão explorando o petróleo. E, portanto, tem um interesse ali nacional norte-americano em manter esta região estabilizada em relação ao governo da Guiana. É interessante notar que o Brasil teve muito pouco a falar sobre estes acontecimentos.
Nós já temos observado há algum tempo uma grande dificuldade do governo Lula em manter relações estáveis com o governo do Nicolás Maduro. Embora o Lula, por muitas falas, de alguma forma se aproxime do governo Maduro, reconheça a sua legitimidade e até faça mesmo pouco caso com as violações dos direitos humanos que acontecem na Venezuela sabidamente, ele ainda assim não foi capaz de ser um interlocutor viável para dissuadir o governo Maduro de violar o direito internacional. E para além dessa dificuldade com a própria Venezuela, existe também uma dificuldade com a Guiana, já que a Guiana, nesta situação de instabilidade, de perigo e de ameaça à sua própria soberania nacional, ela não recorre ao Brasil como uma potência regional capaz de dirimir conflitos entre os pares, mas ela recorre sim aos Estados Unidos, mostrando que ainda há sim uma forte influência norte-americana aqui na América Latina e que o Brasil, portanto, ainda não consegue se colocar como este ator consensual de maioria regional, né? O Brasil ainda não é esta potência regional que se pretende ser nos fóruns internacionais. Então, ainda temos aqui este cenário, né, em que existe essa disputa agora se tornou ainda mais clara, mas ainda não escalou para um conflito mais violento entre estas duas partes. E o Brasil, no meio disso, mostra o quanto não tem protagonismo regional aqui na América Latina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre estes assuntos, comentem aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.